Oi, pessoal, um abraço a todos. Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, Nação Colorada. Segunda-feira de carnaval, pós-jogo do Inter, que encaminhou a classificação, né? O Inter está classificado para a final do Campeonato Gaúcho. Só que lá do outro lado, a coisa complicou, porque o Grêmio não conseguiu ganhar o segundo jogo consecutivo do Juventude, dentro de casa. O Juventude está invicto e vai decidir no Alfredo Jaconi. E aí o que aconteceu? Começou a gritaria. O Grêmio reclamando de arbitragem. O que está por trás da reclamação do Grêmio? Quem é da aldeia, quem está há muito tempo nessa estrada, sabe o que o Grêmio está tentando fazer. Bom, mas a gente tem que olhar para o Inter e eu vou fazer uma análise do que precisa ser feito. Pesolano, não faz isso. Não faz isso que o Maurício Saraiva está sugerindo. Não faz. Não faz. Tá? Tudo a partir de agora, neste conteúdo que tem a força de CMPC Brasil. A CMPC trabalha ao lado do Rio Grande do Sul pelo desenvolvimento sustentável, pela inovação e pelo cuidado do nosso estado do Rio Grande do Sul. Faça parte do time da CMPC no Instagram, @CMPC_Brasil. Dá uma moral pro Vaga, segue os caras lá, @CMPC_Brasil no Instagram. CMPC é da nossa natureza jogar junto, hashtag jogar junto, tá? Patrocinadora oficial do Gauchão 2026. Gauchão que tem o Inter nadando de braçada, na frente de todo mundo, porque tem um treinador que identificou rapidamente qual o problema que o time tinha do ano passado, que quase caiu, que implementou muito rapidamente uma ideia de jogo, né, para superar os problemas individuais, técnicos do time, e soube administrar dentro do Campeonato Gaúcho. O Inter fez a melhor campanha na primeira fase, não à toa pegou o pior time entre os quatro, né, semifinalistas, foi lá em Erechim e fez o que precisa ser feito sempre que o Inter joga, mesmo com as reservas, contra um time do interior do estado. Tocou 3, deu 2 tapinha, virou as costas e veio aqui para Porto Alegre. Então, o Inter sobra no Campeonato Gaúcho, já falei sobre isso. O Paulo Pesolano é muito bom treinador, gente. E é essa a segurança que eu tenho, inclusive para a disputa do Campeonato Brasileiro. Tá? Nós temos um treinador que conhece futebol e que consegue adaptar as suas peças ao modelo de jogo que ele quer, inicialmente, né, para começo de jogo, e ele consegue, com as mesmas peças, por vezes sem fazer substituições, ajustar o time, mudar esquema, mudar a proposta de jogo. O cara é muito inteligente, a comissão técnica dele da mesma forma, e tem um preparador físico que é muito bom e a gente precisa conversar com ele logo ali na frente, tá? Realmente, o Inter sobra no gauchão. Agora, tem algumas coisas, né, gente, que ficam evidentes mesmo em um jogo contra um adversário de nível muito inferior, como é o Ipiranga. A dupla de zaga do Inter, formada por Félix Torres e Juninho, conseguiu cometer erros bobos contra esse time que, cara, o time do Ipiranga é um time muito fraco. Desculpa o pessoal lá de Erechim, mas Juninho e Félix Torres na saída de bola, porque o Pesolano gosta que o seu time saia jogando. Não é um exagero como é o Fernando Diniz, que não abre mão de trocar passe dentro da pequena área. Não é assim. Mas o Pesolano também gosta que o time fique que tenha uma saída por baixo, que tenha uma saída sem dar um chutão. Só que com o Juninho e com o Félix Torres contra o Ipiranga de Erechim foi sofrível, gente. Foi sofrível. No primeiro tempo, 2 jogadores do Internacional tomaram cartão amarelo porque o Félix Torres errou o passe e eles tiveram que matar a jogada. Aguirre e Alex. E um deles será titular, porque o Vitor Gabriel tá lesionado, e um deles será titular. Então a direção do Inter precisa entender
que a gente sofreu ano passado por falta de grupo, que a gente abriu mão de contratar na janela do meio do ano, a gente perdeu jogadores e não fez reposição. Contratação de 2 zagueiros. De 2 zagueiros. Tá? Ela olha, deveria ser uma prioridade louca do Inter. Eu sei, todo mundo sabe da situação financeira, mas, gente, tem que vasculhar o mercado aí, encontrar um brasileiro que queira voltar, tenta aqui no mercado sul-americano, mais um argentino, faz negócio com estrangeiros que não estão sendo utilizados aqui. Não sei, cara. Mas o Inter precisa contratar zagueiros. A direção sabe disso. Podem ficar tranquilos que a direção sabe disso. Agora, se vai conseguir contratar zagueiro para ser titular do Inter, aí eu já não sei, mas que o sinal de alerta ficou ligado, tá? Bom, antes de falar sobre a queixa do Grêmio, tá? Numa tentativa claríssima de condicionamento da arbitragem, aliás, a arbitragem que faz um bom campeonato gaúcho, tá? Antes de falar sobre isso, o Inter joga sábado, 6h30 contra o Ipiranga, com a vantagem de 3-0. Minha opinião, o Pesolano não pode botar nenhum titular em campo, nem o Bernabé, tá? Bota o menino Alisson, bota um time completamente reserva. Quer pegar alguns jogadores que não ficaram no banco, ou jogaram pouco tempo contra o Ipiranga no jogo de ida, para botar os caras para soltar um pouco a cartilagem e tal. Bota o Carboneiro lá, faltando 10 minutos, Alan Patrick 15 minutos. Agora, time titular para rodar, porque senão o time titular vai ficar muito tempo sem jogar, vai perder mecânica. Eu tenho uma discussão forte com o Maurício Saraiva sobre isso, tá? O Maurício entende que é muito tempo, 2 semanas sem os titulares jogarem, porque nesse momento o mais importante é a recuperação física, mais importante que entrosamento, mais importante que fazer os caras jogarem, porque senão vai ficar muito tempo. O mais importante na largada do Campeonato Brasileiro é condicionamento físico. É o físico que está fazendo a diferença. Então preserva todos os titulares. E preserva os principais reservas também. Porque o Inter vai viajar na terça, acho que é terça a viagem, para Belém do Pará. Longe pra caramba. Vai jogar contra um time que tá voltando para a Série A do Campeonato Brasileiro depois de muito tempo, acho que a última vez foi 1993. E vai ter pressão lá, vai ter pressão de estádio, vai ter torcida em cima, vai ser um jogo muito difícil contra o Remo. Titulares descansados, tá bom? E para fechar, para minha surpresa, o pós-jogo do Grêmio ontem tem uma entrevista do senhor Dutra Júnior, Antônio Dutra Júnior, vice-presidente de futebol do Grêmio, reclamando que o VAR não chama em jogos do Grêmio. Oi? Que o VAR deveria ter chamado, sugerindo ele, que o VAR deveria ter chamado naquele lance horroroso, ridículo do enamorado, cavando um pênalti dentro da área, tentando cavar um pênalti, né, na área do Juventude. O juiz olhou aquilo e disse, toma, amarela pra ti, sai daqui. Queria o VAR pedindo pênalti. Mas não tinha um lancezinho melhor para ele aproveitar essa oportunidade que todos os dirigentes fazem, né? De condicionar a arbitragem? A água bateu no pescoço de vocês aí do outro lado. Bateu no pescoço. E por isso começaram a falar sobre a arbitragem, que é muito boa até aqui no Campeonato Gaúcho. Erros pontuais aconteceram, não tenho dúvida nenhuma disso. Mas comparem com o ano passado. E no jogo de lá, de Caxias do Sul, o jogo da volta no ano passado, teve um lance que colocou o Grêmio na final contra o Inter, porque era para o Grêmio nem ter chegado na final do Gauchão naquele ano. Será que estão tentando fazer com que a arbitragem interfira a favor do Grêmio? Ah, façam o meu favor. Alô, direção do Inter. Alô, Juventude. O Grêmio começou, só para ficar o registro. Abraço e até a próxima. Tchau, tchau.